Pô, agora sim. Projeta para nossa pauta, que eu também... E agora eu vou começar o streaming, tá, professor? Daí já vai começar a transmissão. Ok. Assim que começar, eu já projeto a pauta. Esse fundo aí, Marcelo, é do Bob Esponja? Esse é Esse bacana, é sala de aula. Ó, ela disse que aqui é uma floresta onde tem princesas, né, e etc. Eu falei, tá bom, então, filha, coloca. Acho que ele já projetou aqui, né? Deixa eu mudar o meu aqui. O senhor conseguiu visualizar, professor? Estou alterando o meu layout aqui, porque o meu não está visualizando. Tá. Ainda não, Thiago. Ninguém está visualizando? Visualizando o que, Thiago? Não, Thiago. A pauta? Não. Não. Você talvez A escolher a pauta- janela, né, lá. A pauta estava aparecendo pequenininha ali. Aqui aparece para vocês ou não? Não, tem que colocar como tela inteira, talvez, Thiago, para você. É, mas, bom, tava como tela inteira, viu, professor? Deixa eu ver se tem. Acho que agora vai. Ah, agora está vindo. Agora sim. Oh, Isto. desculpa, gente. Imagina. Beleza, né? Isso aí é coisa do automático dele. Bom, então boa tarde a todos, né? Nós vamos aqui dar início à nossa 184ª reunião ordinária da Comissão de Pós-Graduação da FE USP de Ribeirão Preto. Vamos então passar para a ordem do dia. Pode ser, Thiago? Vamos lá, professor, estou à disposição. Ok, né? Gestão geral da pós-graduação, então a gente tem três pontos, né, nessa pauta. O primeiro é o requerimento de auxílio financeiro feito pelo aluno Matheus, tá? Nós destinamos aí a verba do PROAP, da CPG, neste período, não em uso não temos muita necessidade de reuniões ou outros eventos, custeios de diárias, né? Então, a gente tem utilizado os recursos para subsidiar os alunos para auxílio em congressos, né, aqui no programa. Então, esse é o pedido do aluno Matheus de Sá, né, foi aprovado por ad referendo no dia 28/7. Existe um conjunto de regras, tá, e limites, e a gente vai tentando dar a isonomia aí, um equilíbrio de distribuição conforme os pedidos vão chegando. Se tiver pedidos dos três programas, a gente vai distribuindo equitativamente, tá? Mas a gente precisa ter os pedidos, e está funcionando, tá? A gente está recebendo, tá? O segundo é o requerimento de auxílio feito pelo aluno Tiago Vitor Ferreira de Soares, também aprovado de referendo no dia 21/7. E o terceiro requerimento é do Tiago Victor. É o mesmo, Tiago? Qual a diferença? Agora eu me... É o mesmo, professor, só que são dois pedidos diferentes, tá? Mas eles estão dentro daquele limite da chamada, dessa verba PROAP CPG, e também está dentro do limite da linha permitida pelo financeiro, que é de R$3.000, tá? Ah, ótimo, perfeito. Eu gostaria de colocar em votação os dois ad referendo, referente aos dois requerimentos, né? A menos que alguém tenha um destaque, né? Aqueles que forem favoráveis à aprovação do ad referendo, permaneça como estão, né? Votos contrários e abstenções que se manifestem. Passamos, então, para o item 1.2, requerimento de nova matrícula, né? Aqui nesse caso da Luciana de Souza Pimenta, do curso de doutorado, parecer favorável da professora Silvia, do PPGAL, aprovado pela CCP em 2/7 e aprovado pela CPG. Então, basicamente, nós vamos referendar muita coisa aqui que é ad referendo, tá, pessoal? Muito ad referendo, sempre com o controle de aprovação na CCP e eu sempre tentando minimizar dois ad referendos, tá? O segundo ponto do item 1.2 é o credenciamento da disciplina do RAD, de modelos sistêmicos, ministrado pela professora doutora Lara e a professora Luciana Cesarino, parecer favorável para a professora Janaína, aprovado também, neste caso, pelo ad referendo pela CCP e pela CPG.
O terceiro item, referendar também aí a disciplina de didática, né, da ministrante professora Lara, parecer favorável da professora Janaína, aprovado também ad referendo pela CCP em 28/6, tá? E pela CPG dia 29/6, que já foi pós-reunião específica. E o item 4 é a grade calendária de disciplinas do Minter, né, da Faculdade Banditec para o terceiro trimestre. Então, a gente vai fazendo ajustes aqui, porque é o primeiro, está início de processo, sempre tem alguns ajustes. A menos que o professor João tenha algum destaque sobre esses pontos, gostaria de colocá-los já em apreciação. Não, você falou muito bem, Mauri. É verdade, o projeto é novo, ele foi desenvolvido em períodos não pandêmicos, implantado em período pandêmico, o que precisou aí de alguns ajustes, né? Mas com esforços muitos aí da Lara e da Luciana e da instituição parceira, as coisas estão funcionando bem. E de fato, as correções institucionais também. Perfeito, né? Em votação, do item 1 ao item 4, do item 1.2, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, se abra o microfone e se manifesta. Bom, aprovado. Passamos para o item 1.2.4, né? E o... Cortou aqui para mim, Tiago, desce só um pouquinho, diminui um pouquinho, Tiago, a sua letra, só a visão. Okay. Isso. Acho que o 1.4 o senhor colocou agora, não colocou, professor, em votação? Sim, não, é o item 1.2.4, que é o ofício da CCP, da grade... É o 5. Isso. Certo, perfeito. Tá? No item 5, que é a retificação da grade da disciplina do calendário das aulas do Minter, né? Mais um item de retificação em função da aprovação daquelas 3 disciplinas anteriores, né? Também foi aprovado aí pela CCP e pela CPG em 5/7/2005, tendo em vista o início das aulas, né, para dentro do período letivo. É outra retificação, tá? O item 1.2.5 também é retificação da grade do Minter, tá? Requerimento de alteração do projeto inicial do convênio do Minter. A alteração consiste na inclusão das seguintes disciplinas disponibilizadas no convênio, tá? É outra retificação que tivemos que realizar. Passa para o item 7, João, para o item 7. Sobe um pouquinho, né? Tá, não, esse podemos já fazer em bloco também, né, que é o recredenciamento do professor Jorge Caldeira, tá? Como orientador pleno do doutorado. Isso não tem a ver com a... Desculpa, perdão. Né? Não tem relação com os dois. Então, eu vou colocar em votação o item 5, peço desculpa pela confusão que eu fiz, o item 5 e o item 6, que ainda são retificações que foram necessárias para o início do calendário, né, das disciplinas que são oferecidas no Minter, tá? Caso não tenha nenhum destaque para um dos membros, né, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, referente ao item 5 e o item 6, do item 1.2, 1.4 e 1.2, 1.5. Tá bom? Votos contrários e abstenções, que abra o microfone e se manifeste. Né? Colocamos, então, a apreciação. O item 5 foi aprovado por ad referendo, né, pela CCP, e o outro não. Bom, aprovado, passamos, então, para o item 1.2.6, que é a aprovação, né, do projeto do MIN, esse já foi, né, que é o item 7, que é o recredenciamento do professor Jorge Caldeira como orientador pleno do doutorado. Parecer favorável da professora Simone Vasconcelos, em 14/6, aprovado pela CCP em 5/8. Todos os critérios observados pela CCP, né, no processo de credenciamento, também coloco em votação. Alguém quer de algum destaque? Não havendo nenhum destaque, observância do parecer, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que abram o microfone e se manifestem. O item 8 referente ao resultado final do processo seletivo de doutorado para ingresso no terceiro trimestre, né, do edital do PPGAL, aprovado por ad referendo pela CCP e sendo apreciado nós estamos apreciando hoje, não foi feito pela CPG ad referendo, correto, Tiago? Só esclarecimento. Correto, professor.
Isso, está sendo apreciado aqui para vocês. João, tem algum destaque? Teve alguma intercorrência? Não. A única questão é que 2 dos candidatos vão entrar como orientador acadêmico, porque os professores específicos da linha de pesquisa, apenas um aceitou e a gente tem interesse de outros professores nesses candidatos que são de linhas diferentes. Então, a solução que a gente deu é que aceitá-los na orientação acadêmica para posterior destinação de orientação definitiva. Perfeito, ok. Professor João, o caso da Taniele, nós vamos destacar nas palavras, vai ser aqui, vai ser na suplementar, a questão da condição para a matrícula da Então, Taniele. tem uma demanda específica dessa terceira candidata. Eu acho que está na pauta suplementar, correto, Tiago? Tá bom. Professor, eu não incluí, mas se vocês autorizarem, eu coloco, não tem problema algum, tá? Tá, mas você já tinha algum despacho, porque é necessário ser feito pela CCP ou não? Então, eu acho Não, que não. a gente pode decidir isso na CCP e aí volta para a reunião do mês que vem aqui. Tá ótimo. Porque isso está em processo, né? Não sei o que você acha, João. Então, é mais um daquele problema relativo à proficiência. Né? A gente colocou, um pouco inadvertidamente, até por conta da pandemia, a possibilidade da entrega posterior, né? Consta no edital. Então, a gente acabou criando uma espécie de armadilha. É que naquele momento, João, a gente acreditou que a proficiência entraria no rol de prorrogações. Mas depois, com a negativa que 2 alunos tiveram, nós percebemos que não, mas o edital já estava publicado. Então, mas como o edital estava publicado, meio a gestão dessa possibilidade, né? Eu já mandei uma mensagem para ela pedindo se ela não consegue resolver a questão da proficiência antes da matrícula, mas caso não aconteça, a gente está muito propenso dentro da CCP de autorizar excepcionalmente nessa matrícula com ausência, né, desse documento de proficiência e, assinando obviamente, aquele termo, né? Sim, Ok. que ela faça o termo, tem essa ideia. Se vocês fizerem o despacho na CCP ou aprovação, a gente inclui na próxima reunião, a menos que tenha um caráter excepcional, a gente analisa ele. Tudo bem, João? Entendi. Tá? Mas só com essa decisão lá já garante a possibilidade da matrícula, não é isso, Mauri? Acho que sim, Só né, essa Tiago? questão. Se eles definirem lá, tá de acordo, ela já poderia fazer a matrícula, né? Ou precisa Excelente. passar por aqui? Tá ótimo. É uma discussão grande, né, professor, sobre esse assunto, mas se for aprovado pelo programa, eu entendo que a CPG, pelo menos nos outros casos que também ocorreram, aprovou também, não é isso? É isso, Né? Sim. referendou. Então, daí também eu entendo que a gente seguiria esse mesmo fluxo, viria para a CPG para aprovação, tá? Eu espero que a partir do ano que vem vocês também não fiquem com esse passivo, né? Porque não, depois criam um passivo para o próprio programa, o aluno não faz, né? Sim. Mas aí a gente tenta. O Ademar gostaria de falar. O Amauri, para o próximo edital, já vamos corrigir isso. Ótimo, excelente. Opa, travou. Ademar? É sobre esse assunto aí da proficiência, né? Os alunos Eduardo e Isaac, né? Que são, se não me engano, os que estão aí com o mesmo, não sei se a gente pode dizer problema aí, né? Da Taniele, eu acho que vai entrar, né? Eles passaram para mim aqui a informação, né? Então eu queria informar para vocês aí que os alunos Eduardo, né? Eu não sei de quem que. Eu fui aluno dele em uma disciplina. Guiniche, ele é orientado da Cláudia. Isso, ele está com o exame de proficiência marcado para o dia 24/9, né, então pedi para comunicar aqui, né, a comissão de pós-graduação, e o Isaac, que se não me engano é orientando a professora Janaína, está com o exame de proficiência marcado para o dia 2/9, então assim, a gente torce aqui para Eles têm que comunicar que foram aprovados, né? Marcaram, marcar e nada... Eu ia falar sobre isso, né? Estamos aqui torcendo para que, né, eles consigam a nota e a gente consiga resolver isso aí. Perfeito. Obrigada. Ótimo.
Então, vamos colocar aqui em votação o item 8, né, que é do resultado final, né, já com os destaques e esclarecimentos do professor João e da professora Janaína. Tá? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, votos contrários, abstenções, abram o microfone e se manifestem. Ok? Passamos para o item 1.3, que é a gestão do programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade, né? São 2 itens, aqui um referente à proposta de alteração do programa e o segundo item da proposta de termo de aditamento do DINTER, né? Em que a Universidade Federal do Pará promove um acréscimo de R$96 mil no plano a serem utilizado para pagamento de horas-aulas aos docentes. Coisa boa, né? Bem como encargos patrimoniais. Professor Botelho, por favor, você poderia fazer as vezes aí dos 2 itens? Tranquilo. O primeiro é aquele pedido que havia partido aqui da CPG de fazer o ajuste para tirar os depósitos físicos de tese e dissertação. A gente aproveitou para levantar algumas demandas que a gente já foi visualizando que eram necessárias de ajuste no programa, já que vamos começar um quadriênio novo, já era um momento bom de fazer os ajustes e foi feita reunião com os orientadores e aprovado na CCP. E o segundo aí do DINTER, que foi aí, surgiu esse recurso por parte da UFPA para suplementar aí os recursos e promover até um pagamento de hora de docente, também foi aprovado aí com esse ajuste no convênio. Perfeito. Eu só tinha pedido para o Tiago observar se na alteração da proposta do programa já está aderente àquela figura dos depósitos digitais, né? Eu digo, depois ele checar para que os 3 programas ficassem alinhados e a gente, de um certo modo, não ter aí processo... A gente fez motivado por isso, a gente mudou outras coisas, mas esse ponto do depósito digital está contemplado também. Tá. Eu até pedi para o Tiago, eu não lembro agora se foi sobre esse assunto, a gente sempre trabalhar com essa figura de 2 colunas, quando vocês forem fazer as alterações, coloca o programa original e as alterações, porque a experiência minha e do João junto lá com o Luiz, isso facilita muito o pessoal, né, João, na hora de fazer dar o aval das alterações, tá? Tira um pouco da confusão lá e tal, o novo parágrafo vai ser assim, isso facilita bastante. Falei para o Tiago, a gente sempre trabalhar com essa metodologia, porque eles sempre... Passo lá e eles pedem, vocês podiam fazer isso? Foi um pedido deles lá anterior, tá? Então, toda vez que a gente, de um certo modo, se puder, o secretário poder colocar sempre em 2 colunas, o revisor parecerista agradece e dá mais celeridade no seu processo, tá? Bom, então vamos colocar em votação os 2 itens, né? Aqui vem o item 1 e o item 2, referente ao termo de aditamento, né, do DINTER e a proposta de alteração no regulamento do programa, como explicado aí pelo professor Botelho, que traz aí alterações aí na questão do recredenciamento de professores externos e credenciamento e recredenciamento dos professores já do programa. Bom, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que abram o microfone e se manifestem. Bom, aprovado. Passamos para o item 1.4, né, que é a gestão do programa de pós-graduação em economia. Temos 3 itens, deixa eu verificar aqui. Ok, não, temos vários itens, temos 5 itens aqui. Passamos, então, vamos um a um aqui rapidamente, para análise dos respectivos itens. Proposta de deliberação interna, número 18, de que trata créditos adicionais para aceite do teste de proficiência em inglês dos alunos de mestrado e doutorado ou doutorado direto. Necessita de aprovação da CPG, né, foi aprovado pela CCP em 9 de abril, queria depois aí o professor Luciano trouxesse esclarecimentos específicos a respeito desse aspecto. Professor Luciano, apenas dito esclarecimento. Boa tarde. Então, é só para a gente poder utilizar esse TOEFL para quem já tiver feito, né? Em vez de ter que fazer a prova de proficiência em inglês é a parte escrita, então a gente colocou somente a parte escrita desse teste. Eu acho que é pelo menos o intermediário e avançado.
Eu só fiquei curioso, pedir, porque vocês colocam 5 anos, né? Foge um pouquinho do período, é só isso que eu queria entender um pouquinho. Lá na contabilidade a gente também utiliza isso, né? Um teste, uma data mais estendida, além do teste ANPAD, por exemplo. Vocês optaram por esses 5 anos. Ele ultrapassa um pouquinho a data desse teste, não ultrapassa? Só uma curiosidade. Você fala que ele é mais novo, é isso? Ele é mais novo, acho que ele é 3 anos. Não sei, mas eu talvez estou falando bobagem. Então, mas ele vai, daqui a um tempo ele vai, né? Ter mais de 5 Vocês anos. colocaram 5 anos, é isso? Está correto. Porque geralmente a gente usa para a prova da ANPEC essas coisas 5 anos. Tá bom. Não, beleza. Era só para entender, porque alguns testes dão 3 anos, 2 anos, de validade. De validade, você fala, tá? Não, da ANPEC a gente usa até 5 anos, por exemplo. Ah, tá. Mauri, na administração a gente também dá um período maior, que a gente entende que a pessoa não desaprende, né? Uhum. Inclusive os testes de Cambridge são vitalícios, então nós também damos um prazo maior. Na contabilidade a gente também fez essa extensão, diminui o custo para o aluno também, no doutorado, né? Às vezes ele já fez o teste no mestrado, tem a proficiência lá do que a gente precisa, né, do processo de ingresso, e aí ele teria que fazer de novo e tal. Ok, era só mais esse aspecto. Perfeito. Voltamos, Tiago, por favor. Então, em votação, a proposta de deliberação interna, de que trata os critérios adicionais de favoráveis permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, abre o microfone e se manifesta. No item 2, oferecimento da disciplina RCC 5035, de Economia Computacional, com matéria regular no programa de pós-graduação em Matemática, aprovado pelo programa de Economia, você tem uma aprovação em segunda instância, lá, ou primeira instância, né? Se referendam isso no departamento. Se não tiver nem... Essa disciplina é aquela mesma que vai ser oferecida aqui, vai ser oferecida na matemática. É isso, Luciano? É exatamente isso. Tá. Que está essa aprovação aí. Eu fiz uma consulta sobre isso, né? O pessoal só tem uma preocupação se o aluno se confundir, querer se matricular nas disciplinas, às vezes é a mesma disciplina, com nomes diferentes e tal, e aí não poderia contar crédito 2 vezes. Era só esse cuidado. Mas isso não é o caso aqui, é uma parceria entre os programas, né? E acho que essa é a única observação que deveria ter aí em relação ao aluno se matricular 2 vezes. Mas tem várias disciplinas na USP sendo feitas dessa forma, tá? É o mesmo nome. Era para ter uma disciplina só, que atendia os 2 programas, né? E aí, no ano que ela fosse oferecida na matemática, aí a matemática informaria no coleta CAPES dela esse. E no ano que fosse oferecida para vocês, né, seria o mesmo professor, a mesma disciplina. Então, o pessoal faz essa recomendação lá, mas não existe uma restrição, tá? Essa disciplina aqui, se oferecida aqui, na verdade, são professores do nosso programa, né? Uhum. Então, correto, se fosse para fazer isso, seria ser ofertado só aqui, mas como é um programa novo lá, eles precisam de disciplina. Então, está sendo como se fosse uma oferta para os 2 programas. Tá ok, entendido. Alguém quer mais algum esclarecimento? Que é um caso atípico, né? E é um dos incentivos que vem aí no projeto de reformulação do marco da pós-graduação, né? Pelo menos sobre a ótica da USP. A gente trabalhar com outros programas, criando disciplinas em conjunto, diminuindo redundâncias, trabalhando com outros programas. Isso é um objetivo da Pró-Reitoria, que os programas incentivem isso, tá? Vou colocar o item em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, que abra o microfone e se manifesta. Passamos para o item 3, credenciamento do professor Fernando Antônio Barros Júnior, como co-orientador do aluno de doutorado Marcos Júlio. Ele ganhou um presente, aqui invadiu aqui, só um segundinho. Ele ganhou um presente, veio me mostrar, ó, que bom. Né? O papai não ganha presente, só trabalho. Bora lá. Credenciamento do professor Fernando Antônio, né, como co-orientador do aluno de doutorado Marcos Júlio Ribeiro, professor Luciano Nakabashi, parecer favorável do professor Renato Montes, aprovado. Mas aqui, acho que tem um errinho aqui, depois a gente corrige que acho que não foi aprovado pelo PGCC, né? Tá? Na ata depois, tá?
Só um detalhe de forma aí, tá? Sim, correto. Já vou corrigir agora, professor. Para depois não sair pela na ata, secretaria. ok? É um detalhe menor. Isso. Bom, Obrigado, vou professor. colocar o item em votação, a menos que o professor... porque, na verdade, isso é um procedimento, né? O credenciamento de orientador é muito bem-vindo, e a gente tem estimulado isso também, principalmente quando, às vezes, é professores estrangeiros, é uma forma que não pesa o programa, não sobrecarrega, não aumenta o volume de professores, e você faz um trabalho em parceria com projetos. Eu tive um orientado assim, o Botelho, e lá na conta da gente tem incentivado um pouco esse tipo de atividade também, tá? A menos que o professor Luciano tenha algum destaque, eu vou colocar em votação. Ok? Bom, então, em votação, o item 3, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários, abstenções, abre o microfone e se manifestem. Perfeito. Passamos por item 4, proposta de alteração do regulamento do programa, e eu gostaria que o professor Luciano, se pudesse, nos, né, fazer um relato aí a respeito das mudanças, para a gente deixar registrado. Então, isso aí foi um erro daquele sim papel lá que o Matheus mandou e a gente também não percebeu. Que a gente estava tirando o impresso e tirou também o item, além do impresso, o digital, que tinha que ser entregue depois, né, da defesa, depois das alterações sugeridas pela banca. A gente tinha tirado, tinha suprimido, mas tinha que ter deixado a parte digital. Então a gente mudou errado, agora está tendo que colocar o digital de novo. Tanto no mestrado quanto no doutorado. Acho que mestrado, doutorado e doutorado direto. Então a gente suprimiu de uma forma incorreta. Era para suprimir era para tirar somente a tese impressa. Ok, aí ficou aderente àquela proposta, que eram 3 propostas, nós só teríamos a CPG aderiu a um modelo de entrega digital, né, e os programas agora estão fazendo essa readequação. Bom, não havendo mais nenhum destaque, algum membro do colegiado gostaria de se pronunciar? Se não, vou colocar em votação a proposta de alteração, né, dessas edificações do professor Luciano. Eu pedi no Luciano, porque às vezes chega lá as demandas da CAC, da CAN, da Câmara de Normas, e eu não sei respondê-las, porque eu não lembro do que era. Então, às vezes, eu estou pedindo, não é só um exagero, não, para eu ficar ciente de que foi, aí rapidamente a gente consegue despachar lá, né, às vezes nas dúvidas que chegam para a gente. Em votação, o item 4, que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, abra o microfone e se manifestem. Ok, aprovado. Item 5, proposta dos editais de mestrado, doutorado e doutorado direto, aprovado pela CCP e pelo CRE, né, em 12/8/2021. Tem algum destaque, Luciano, ou não? Não. Então, o seu papel é perguntar mesmo, né, Amaury? A gente tem que responder as tuas perguntas aí. Você está fazendo o que você tem que fazer. Não, tranquilo. A gente só adequou, né? Teve um atraso aí da graduação, que vai atrasar para começar, isso atrapalhou um pouco o nosso calendário. A gente adiou um pouco por causa disso, né? A gente sempre tenta amarrar com a prova da ANPEC, com o fim das aulas, né? Com as reuniões que a gente tem. Só porém que talvez tenha que ter, eu te mandei uma mensagem, uma reunião extraordinária para, caso tenha algum problema lá no final, para algum problema de recurso, essas coisas, talvez atrase um pouco, não dê para passar na última reunião do ano da CPG. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Mas a gente tem feito aí uma assessoria especial quando tem algum caso, né? Já não é o primeiro ano, né? Em função do ciclo, das reuniões, né? E a gente já tinha acordado que a gente tem isso de referendo e tal, e eu não estou de férias, se eu tiver de férias, a professora Janaína, a gente também está atento aí, a gente sabe da necessidade, né, para que o sistema funcione normalmente, não atrapalhe o processo de matrícula. Perfeitamente. Bom, então vou colocar o item do edital, a menos que alguém tenha mais algum esclarecimento, tá?
É porque às vezes eu quero dar celeridade na reunião, né? E falo, pô, mas aí você fica fazendo um monte de perguntas, né? Porque às vezes é alguns pontos que eu sei que lá na frente alguém vai me perguntar isso. Então, eu já vou me preparando aqui para vocês me ajudando, tirando as dúvidas. Em votação, o item 5, proposta dos editais de mestrado, doutorado direto, né, do Programa de Economia, para ingressar em 2022. Favoráveis, permaneça como estão. Votos contrários, abstenções, abram o microfone e se manifestem. Aprovados. Itens para aprovação em bloco do PPGAL, né, que é proposta do edital, retificação do edital, todos eles foram aprovados por ad referendo, tá? É simplesmente retificação do edital, referendo da disciplina de empreendedorismo e inovação, retificação do edital referente ao Minter da Bandtech, aprovado ad referendo para CCP e CPG, e pedido de desligamento do curso de doutorado realizado pelo aluno Felipe Costa Araújo. Eu só daria destaque neste último item, porque se a gente não autorizar o desligamento, nós vamos ter que forçar o aluno a ficar no programa, né? Então, eu vou pedir aprovação em bloco do item João, 1 ao item 5. perdão, a Mauri, eu tenho um destaque. Tem? Sim, no item 1, eu gostaria de pedir a retificação, porque senão a gente vai correr o mesmo risco. Nesse edital do mestrado, eu olhei agora, também tem a questão da prorrogação. Eu gostaria que, se o professor não estiver de acordo, que no item 1.4 do edital fosse suprimida a parte final, que o candidato pode solicitar a prorrogação do prazo de proficiência, porque está a mesma frase, e nós vamos ter de novo problema, porque isso aí não vai ser autorizado depois pela pró-reitoria. Eu vou colocar em apreciação o destaque da professora Janaína, se o professor João estiver de acordo, a gente faz a aprovação já, né, com esse destaque, já retirando o último parágrafo. Professor João? Estou plenamente de acordo. Ok. Tem mais algum destaque do item 1 ao item 4? Não? Não de minha parte. Vou colocar em apreciação. Obrigado, Jana. Imagina. Então, em votação do item 1 ao item 4, que são as retificações, considerando que no item 1 nós vamos registra-se a retirada do último parágrafo de prorrogação de prazo, tá? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, abra o microfone e se manifesta. No item 5, é o pedido de desligamento do aluno de doutorado realizado. O único destaque que eu vou dar aqui, por isso que mesmo para aprovação em bloco, é quando o aluno recebe bolsa, né? Que aí tem um procedimento de devolução. E sabemos que tivemos um caso recente de que o aluno questionou na justiça e parece que perdeu, né? Perdeu. Recebeu o dinheiro, queria ficar com o dinheiro, e a justificativa dele, né, para não devolução não foi aceita pelo judiciário brasileiro. E eu gostaria de já trazer esse ponto para a nossa reflexão. Devemos estar preparados, tá, para ações judiciais, né? A fé já está sendo também aí, não sei se é só a fé, não posso dizer porque não tenho números, mas a fé já está aí na vitrine das ações judiciais, né? Ou porque os alunos têm o direito e estão corretos, ou professores também, que têm seus direitos cerceados na fé, estão indo à justiça e buscando reparação. Então, eu não vejo mal nenhum em ter que responder toda semana uma liminar, se de fato a gente estiver salvaguardando o respectivo direito do cidadão brasileiro, né, João? Então, perfeitamente. Sim, perfeito, Mauri. Bom, dado este caso, se vocês não tiverem um destaque específico, a respeito, eu vou colocar em votação aqui a aprovação do pedido de desligamento, né? Porque se o aluno está pedindo desligamento, aí é difícil como a gente vai reverter, né? Mauri, eu só queria dizer uma coisa, a gente não precisa se impressionar muito com isso, porque eu acho que é do jogo, né? Exato. Eventualmente, alguém na sua trajetória aí de formação, de educação formal, tem um problema e não consegue completar o projeto inicial, né? Sempre vão ter algum nível de deserção, né? Com esse rapaz houve muita insistência, na verdade, mas ele acabou demonstrando que não teria mesmo condições de ir para frente. Não tem outra saída, né? A gente, como professor, a gente não quer perder nenhuma, né? Nós, os pastores de ovelha, não querem perder ninguém do seu rebanho. A gente fica com essa questão afetiva ainda, né? Gostaríamos que é um projeto importante, duro, difícil, né? E quando a gente vê um aluno que não conseguiu completar, também para a gente não é. A gente se sente, não conseguimos nos apegar ainda desses velhos hábitos patriarcais, né?
Ok, em votação, o item 5, referente ao pedido de desligamento do curso de doutorado pelo aluno Felipe Costa Araújo. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções que se manifestem. Itens para aprovação em bloco, pedido de desligamento do aluno de mestrado realizado pelo Edeilton Torres, aprovado pela CCP. Retificação do edital do DINTER, aprovação pela CCP e pela CPG. Esse fato aqui, só esclarecendo, foi referente ao Lattes fora do ar, que tinha que entregar o currículo Lattes. Então, se eu não estou, salvo o melhor juízo, professor Botelho, eu acho que era isso, né? Então, foi inserido no edital que ele podia entregar um currículo acadêmico em substituição à falha do Lattes, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Tá aqui, foi feito, então, uma retificação aí no edital em função... A gente prorrogou 2 dias, porque dava na sexta-feira, a gente jogou para terça, né, e autorizou o Lattes ou um currículo acadêmico, que a gente também não sabia se o Lattes ia voltar, que acabou não voltando mesmo. Perfeito. E o terceiro item, que é o requerimento para a inclusão do professor Fabiano, ministrando a disciplina, né, de séries temporais, que dividirá a carga com o professor Rafael Confetti Gastio. Tá? Aprovados lá de referendo, aí pela CCP e pelo RCC e pela CPG. Bom, em votação, os 3 referidos itens, tá? Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, que abram o microfone e se manifestem. Passamos, então, para os itens de aprovação em bloco referente à economia. Não temos itens de aprovação em bloco. Itens para aprovação em bloco referente às comissões julgadoras da CCP. No caso de bancas, também no caso da aluna da discente Lívia Maria, professor orientador professor Silvio, aprovada de referente. Itens para aprovação de bloco de atas de defesa. Aí esses eu não vou ler, tá? Pode ir passando, Thiago. Todos os itens foram checados para a gente, basicamente foram homologação, a de referendo, tá? Do item 1 ao item 13. Caso os senhores tenham algum destaque, né, eu vou colocar o bloco de referendo de homologação de ata de defesa de dissertação e tese realizado nos respectivos períodos. Bom, então, em votação do item 1 ao item 13, referente à homologação de bancas, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e o item 1.8 também, tá? O item 1.8 e o item 1.9, incluindo todos os seus subitens. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, abra o microfone e se manifestem. Passamos. Itens para aprovação de bloco, prorrogação de prazos, tá? Conforme a resolução Covid, é um direito dos alunos, todos os pedidos, os requerimentos, eles são feitos e apresentando uma justificativa, né, aprovados pela CCP e referendados em segunda instância pela CPG. Também vou pedir para aprovação em bloco do item 1 ao item... Pode ir, Thiago. 11 ao item 11, tá? Em votação, aprovação dos requerimentos de solicitação de prorrogação de prazo, conforme a resolução, né, do período Covid, que permite a prorrogação de prazo de 360 a 720 dias para os alunos mediante justificativa circunstanciada e aprovada pela CCP. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, abram o microfone e se manifestem. Deixar destacado e registrado que, caso algum membro esteja em desacordo com as nossas aprovações em blocos, por favor, que se manifeste, tá? Se estiver sentindo necessidade de informações adicionais e esclarecimentos específicos, estamos à disposição, tá bom? Deixar registrado aqui que nós estamos para dar celeridade, que são itens que, basicamente, só objeto de ad referendo, tá? Passamos, então, agora para o item, Tiago, me perdi um pouquinho, pauta suplementar? Isso, professor, pauta suplementar. Pedi autorização para vocês para inserir os 3 itens na pauta suplementar, pedindo análise dos 3 itens. Requerimento para o trancamento de matrícula apresentado pelo aluno Gabriel de Paiva Bucato, do curso de mestrado da Contabilidade. Requerimento de prorrogação de prazo da aluna Ingrid Silva Alves, do programa de mestrado da Contabilidade, e também da ata da reunião de junho, né, tendo em vista que a Érica estava de férias, a gente não conseguiu incluí-la em tempo hábil no momento do envio da pauta.
pediria autorização dos senhores e senhoras presentes para inclusão dos 3 itens na pauta. Ok? Bom, então passamos... O professor Botelho poderia trazer aí o destaques e esclarecimentos sobre os 2 primeiros itens? Perfeito, Mauri. O primeiro caso do Gabriel, ele é aluno nosso do mestrado, ele começou o trabalho na Deloitte, se eu não me engano, e trabalho de auditoria no início tem uma demanda grande, por isso o pedido de trancamento, no sentido dele, isso já está combinado com a empresa, dele acertar, passar por essa etapa inicial e depois retornar para dar continuidade, né? O caso da Ingrid é um caso um pouquinho mais complexo, isso está até envolvido numa demanda aí com a Faculdade de Direito. A aluna ela estava no final do programa de mestrado, e ela foi aprovada no mestrado do Direito, dado a impossibilidade da USP aceitar 2 programas de pós-graduação concomitante. Houve aí a solicitação dela para fazer a defesa. O orientador entendeu que isso não estava adequado, e aí precisei entrar na conversa aí entre os dois para mediar a situação. Por conta disso, ela entrou com uma liminar na justiça, já acertou a situação dela junto ao direito, mas gerou vamos dizer assim, uma descontinuidade na orientação junto ao orientador atual. Então, para poder adequar melhor a situação, ela fez a solicitação de uma prorrogação por 60 dias, que é o que o programa permite dentro do regulamento do programa e o regimento da USP. Não é prorrogação por Covid, tá? É prorrogação, outros motivos aí. Nessa motivação de ter esse prazo para poder fazer a busca aí de um novo orientador para poder finalizar o trabalho. O trabalho, segundo ela, está em vias de ajuste final, e, na sequência, fazer aí a finalização para o depósito. Então, por isso, a gente, para não perder o prazo, já que é segunda-feira o prazo de defesa dela, eu aprovei a de referendo hoje cedo, e dá tempo de entrar aqui na própria pauta aqui para ser aprovado, para não ter 2 ad referendos aí e prejudicar a aluna no processo de defesa. Eu pedi esse esclarecimento, senhor Botelho, porque ambos os casos, eles mexem com a contagem de prazo médio, né, dos alunos. Mas como o prazo é um negócio que, basicamente, está totalmente dilacerado em função do período Covid, né, é importante a gente só dar os respectivos destaques. Esse é um caso de uma liminar, que está aí na nossa cola também, tá? Do caso da Ingrid. Só trazendo a explicação. A princípio, pelo meu entendimento, ela passou num processo seletivo no direito e ela não pode ter 2 matrículas, 2 programas ao mesmo tempo, chamado matrículas dupla matrícula, né? Ela vai ter em 2 programas. Só também gostaria de deixar registrado que essa aluna começou o trabalho de orientação comigo. Depois de 1 ano e alguns meses, ela disse que estava querendo fazer um outro tipo de trabalho, e não mais aquele trabalho que a gente tinha proposto, e ela já tinha desenvolvido, né? E já estava num caminho. Trocou de orientador, foi para o segundo orientador, e aí o orientador diz, olha, não dá para defender ainda, tem que fazer mais melhorias. E aí ela discorda um pouco do orientador, que é um direito dela, né? De trocar de orientador, tá? E aí isso, de um certo modo, também casou com esse processo seletivo num outro programa de pós-graduação. Como acho que ela já sanou, né, Tiago, esse problema com a liminar temporariamente, né? Isso, professor, ela foi matriculada lá no direito, sim. Tá, eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, de se é mérito ou não, mas, assim, eu estou vendo isso como uma realidade. A Universidade de São Paulo, né, vai ter que aprender a lidar com isso, né, com essas liminares, com o direito dos alunos, né, e o próprio pessoal do direito, né, vai orientá-la adequadamente para os remédios constitucionais aí que sejam necessários, tá bom? Vou colocar em apreciação as 2 prorrogações de prazo. As únicas questões, Thiago, que eu traria aqui, se teríamos algum comentário ou alguma coisa a ser observada, é se os pedidos estão dentro das justificativas dos regulamentos, tá? É isso que, basicamente, se é um direito do aluno, e porque existem critérios para pedidos, ok, Tiago?
Correto, professor. Sim, o único destaque que o senhor me permite, né, que eu já havia comentado, tanto com o professor Botelho e como com o senhor, é que no pedido da Ingrid, não constou um parecer circunstanciado do orientador, né, mas ele está de acordo com o pedido porque ele inseriu a assinatura digital no documento, tá? Então, só queria informar vocês dessa questão, tá? Ok. Eu acho que os fatos por si explicam um pouco a circunstância, né? Eu acho que talvez, assim, eu até entendo aqui, a menos que os demais membros do colegiado discordem, mas o fato dela, de fato, a discordância dela e o orientador, e a troca de orientador implicar numa perda do prazo final, o orientador está de acordo, né? Dizendo, olha, simplesmente os fatos que estão mencionados aí, eu concordo, não preciso escrever mais nada, né? E esse é o meu entendimento aqui. Como eu também sou da contabilidade, lá participo da CCP, então eu, né, gostaria, talvez, de ouvir os demais colegas, caso queiram pronunciar sobre o assunto. E referente ao caso do segundo pedido, eu vou pedir a abstenção lá do meu voto, porque, querendo ou não, a professora Flávia, ela é casada comigo só no papel, né? Mas, na verdade, ela é minha esposa, eu gostaria de aqui não haver nenhum tipo de conflito de interesse, né? O João também é casado só no papel com a professora Cláudia, né? Mas tudo bem, né? Não, João? Então tá bom. Eu também não sou casado só no papel, entendeu? Minha mulher está ouvindo aqui, cara. Que confusão, Amaury. Para que isso? Como assim? Não, é para deixar o registro de conflitos de interesse. A gente tem que tratar isso aqui. O Amaury está semeando a discórdia nos casamentos aí, ó. Está sendo gravado Na minha e transmitido. 450 convidados. Você seria convidado se eu te conhecesse, né? Então, perfeito. Então, a professora Flávia é minha esposa, tá? E aí eu preferia me abster desse voto aqui. Eu acho que a gente tem que ressaltar os conflitos de interesse dessa universidade. As pessoas têm que ter a observância ao artigo 12 do Código de Ética da universidade. Maurício, só não entendi uma coisa. Vai Diga. ser entregue o parecer circunstanciado depois, ou nós vamos aprovar mesmo sem o parecer? Então, Janaína, ele não enviou, né? Eu entendi Talvez que... pela urgência, não era... Assim, deixa até eu mencionar. Eu acho que ele não deve enviar, tá? Quando veio isso hoje de manhã, eu liguei para ele porque já houve a manifestação dele de não continuar com a orientação, dado o questionamento da aluna sobre o processo de orientação. Então, isso chegou nessa via de necessitar uma prorrogação para poder fazer a troca de orientador, porque justamente a aluna não viabilizou uma troca de orientação antes do processo. E aí, o que eu falei com ele? Eu falei, olha, Marcelo, eu entendo que você está no processo de descontinuar a orientação, porém, se você não der o aval, a gente, vamos dizer assim, se não passar isso hoje, o prazo dela é segunda-feira para o depósito. Ficaria inviável. Ele falou que ele não via problema em dar o aval dele, até mencionei dessa questão do que seria regimental, ele falou que iria dar um encaminhamento com o aval dele e veio dessa maneira. Então, eu imagino que ele não vá fazer uma complementação. Mas eu acho que é bem o que o Amaury falou, a situação que está colocada, essa situação é colocada pela aluna da justificativa do estágio da pesquisa e do cronograma, são bastante autoexplicativos e a assinatura dele corrobora aí a... Minha preocupação só, Marcelo, se por acaso isso pode ser questionado depois na PRPG ou não. Então, se não, se couber aqui a decisão, então tudo bem. Não acho que a gente vá ter algum problema, porque o objetivo é realmente fazer a prorrogação para que ela tenha condições de fazer a troca de orientador, porque senão a gente não teria como fazer isso em tempo viável. Compreendido. Eu também entendo que, nesse caso, professora Janaína, né? Eu acho que o parecer dela e o de acordo dele, né? Eu acho que, por si só, responde um pouco dessa situação. Ela diz, olha, não fez as alterações, não conseguiu, o orientador não está de acordo, não depositou, né? Ela quer trocar de orientador,
buscar um novo orientador, ela quer fazer um processo seletivo para trazer um novo orientador para terminar o trabalho, e ela precisaria desse tempo hábil mínimo, que tendo em vista que o trabalho tem condições de depósito de acordo com a aluna. Assim, eu não vejo grandes implicações, né? É porque, às vezes, talvez eu misturei um pouco as coisas aqui, no sentido de ter falado um pouco da liminar, né? Porque ela também estava fazendo a inscrição, a matrícula dela no curso de pós-graduação no Direito, e entrou com uma liminar, né? E aí obteve a liminar para fazer essa matrícula, né? Então, assim, e aí ela diz que não concluiu aqui. Então, assim, é sempre muito enrolado, né? Eu justifico lá na minha liminar que eu estou concluindo aqui, mas não tive tempo hábil de concluir por causa do prazo de depósito, né? E aí, para não perder o direito lá, cessar o direito do aluno, o juiz foi lá e concedeu a liminar, né? Mas lá na frente você pode ter um desfecho diferente dessa liminar lá, né? Mas isso independe daqui. Então, esse caso era os 60 dias para troca e ela ofereceu trabalho para depósito, né? Acho que basicamente é isso que a gente apreciaria aqui. Se vocês entenderem também que seja necessário, professor Botelho, a gente pode também aprovar, né, ou né, caminhar para... Eu não sei, porque aí o prazo daqui está horrível, né? É isso que a gente fica na situação, pedir um parecer circunstanciado ou um comunicado mais explícito do orientador atual. Sei, eu gostaria de ouvi-los mais, né, para não concluir aqui de forma monocrática, né? Não? Então, eu vou colocar em apreciação, a menos que alguém, né, queira dar destaque, tá? Gostaria de pedir a abstenção do meu voto. Peço desculpas para o senhor João, talvez pelo comentário e a brincadeira infeliz que eu fiz, tá? Deixar registrado aqui também, tá? Essa questão, mas é uma questão de observância do artigo 12, né? Então, meu casamento, eu realmente, né, peço desculpa pelo comentário talvez inadequado e inoportuno que eu realizei, tá bom? A gente tem que ter bom senso também para saber que às vezes a gente escapa a um comentário. Perdão aí, peço desculpa aí pelo comentário inapropriado, tá bom? Colocar em votação o item 2.1 e 2.2, referente aos requerimentos de trancamento, né, do aluno, com a minha abstenção, Tiago registre, e o item do requerimento de prorrogação por 60 dias da aluna Ingrid para a troca de orientação e realização de depósito. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, abra o microfone e se manifestem. No item 2.3, para colocar em votação a ata referente, né? A menos que, Tiago, também, se as pessoas não tiveram tempo hábil para fazer a sua leitura, a gente pode retirar de pauta e aprovar na próxima reunião, tá? Também não temos problema. Tudo bem, professor. Tá? Porque, como também foi uma inclusão de ata em pauta suplementar, pode ser que não teve tempo hábil ainda para as pessoas, aí não tivemos tempo hábil para fazer uma leitura. Eu acho que seria mais adequado, Tiago. Eu pensei aqui agora sobre isso, sabe? Refletir. A gente não tem prejuízo. Professor. Não, sim, perfeito. Era como ficou, né? A Érica finalizou e a gente conseguiu deixar ela, acho que foi na segunda-feira, né? Eu sei que eu já havia enviado a convocação, eu perguntei, mas não tem problema nenhum, professor. Acho que não tem, né? O processo não vai ser prejudicado de forma alguma. Exato, exatamente. É mais para a gente respeitar também o tempo. Eu também, né, a gente, nessa vontade de tentar, né, esvaziar a nossa pauta, a gente trouxe aqui. Eu gostaria de pedir a vocês a retirada de pauta para que, né, em respeito aí à leitura da ata realizada, né? Tá bom? Tudo bem? Passamos aos comunicados? Então, vamos lá, aos comunicados. Deixa eu só trazer aqui, deixa eu resgatar aqui a memória. No item 1.1, deliberação interna do programa de economia, que trata de critérios adicionais para a seleção de alunos de doutorado, mediante seleção realizada na comissão designada de acordo com os editais de print, observando aí primeiramente os critérios de seleção que constam nos referidos editais, né? Tiago, me ajuda a recordar por que eu trouxe esse comunicado para cá. Eu estou
Certo, professor. São duas deliberações internas, né, do PPGE. Elas não necessitam de aprovação da CPG, tá? Mas a gente trouxe como o programa encaminhou para nós ali, a gente trouxe para, né, caso o coordenador isso queira dar algum destaque, alguma informação adicional, tá? Lembrei aqui, era o segundo, eu estava pensando no segundo item e não me recordava do primeiro. Professor Luciano, eu gostaria também de ouvi-lo nesse assunto, referente aos créditos, referente à publicação de artigo científico, tendo em vista que nós fizemos uma consulta, reconsultamos e consultamos de novo, e até que, enfim, eles emitiram um comunicado, né, um entendimento. E eu queria ouvi-lo, se de certos trouxe aí uma pacificação sobre o assunto, Luciano? Qual que foi o entendimento aí, Amaury? É que os créditos, né, aquela figura do se você tiver a carta de aceite ou tiver aquele, né, Lá. Mas qual que foi a resposta deles? Tá lá na resposta da Márcia, né? Aqui, né? Em resposta à sua consulta, tenta esclarecer os 2 pontos. Seria interessante, né, o programa de pós-graduação que não discriminasse o que fará o aluno receber 6 unidades de crédito, 5, 4, 3 e 2, para cada artigo publicado. Esse critério deve ser evidente e estar claro aos alunos. Se contempla tanto artigos publicados como carta de aceite. Então, para entender que em processo de publicação eu posso contar crédito, então o entendimento é que tem a carta de aceite. Isso significa que o artigo está em print, são artigos que ainda não foram publicados e não são cartas de aceite. Eu acho que, no geral, quando a gente ele está em print, a gente já tem a carta de aceite. Não sei se é diferente, né? Acho que ela fez um pouco de confusão aqui, não foi? O em print é depois da carta de aceite. Exato. Então, eu achei que ela fez um pouco de confusão, mas eu achei que sanou o problema, né? Então, se tiver em carta de aceite, já pode contar? Então, eu resumiria, Luciano, na carta de aceite. Se você tiver a carta de aceite do paper, tá? O paper vai ser publicado, se você atendeu todos os reviews necessários, vai ser publicado. O print, para mim, já está... É uma etapa posterior. Exatamente, mas eu acho que ela confundiu isso aqui, tá? Eu assim... Ela não respondeu, Amaury, o que foi perguntado. Exato. Ela respondeu outra coisa. Então, na verdade, a dúvida permanece, na minha interpretação. Foi perguntado o que é artigo publicado. Não é isso? Então, e aí ela faz a diferenciação entre essas coisas, mas não responde. Não, mas essa primeira se contempla tanto artigos com carta de aceite, significa que os artigos estão em print. São artigos, eu entendo. A gente pode refazer a pergunta de novo para ela. Mas ela está falando aqui, pelo que ela está falando, o carta de aceite pode ser aceito como crédito. Isso. Poderá ser utilizado. Isso resolve. Isso. Esse ela está falando que artigos que não foram publicados o em print não são publicados e não são carta de aceite. Então, não devem ser considerados como crédito especial. Então, os outros 2 podem ser considerados como crédito especial. Eu acho que se a gente resumir na carta de aceite, se você concorda, você com a carta de aceite final já cumpriu com as questões, eu acho que dificilmente o artigo pode ser retirado. A gente vê artigo publicado sendo retirado por outros problemas éticos, né? De pesquisa, mas, assim, para o aluno que está em processo, eu acho que resolveria. O que vocês acham? Acho que sim. Se eles falarem alguma coisa, a gente tem esse e-mail aí, que é um documento. Isso. Quando o artigo está em print, ele já tem carta de aceite, que poderia ser utilizado de acordo com o regulamento do programa. Essa última frase dela é a partir da adversativa dela aqui. Mas quando o artigo está em print, ele já tem. Então... Se tem a carta de aceite, a gente pode contar crédito, então. Esse foi o meu entendimento, entendeu? É complexo. É que o pessoal às vezes fala, nossa, vocês não resolvem lá na pró-reitoria, que às vezes as pessoas também não querem, elas não têm segurança para responder, e elas não respondem, entendeu? Isso fica difícil, às vezes, alguns pontos. Esse caso aí estava pendente já há algum tempo, né? Mas está de acordo com a deliberação que vocês fizeram interna? Isso que eu
de abrir, a gente abre a base. O nosso ficou mais restritivo, né? A gente colocou artigos aceitos, só que a gente não falou o que. Agora eu acho que vai ter que mudar a nossa deliberação. Pode descer um pouquinho mais. Aqui é a pontuação. Eu tenho só uma preocupação, porque eu lembro que vocês da economia Essa acho tiveram que que é mudar. Aceitos, publicados ou aceitos até mais revistas. Desculpa, Janine. Não, a proposta inicial de vocês era artigo publicado ou carta de aceite. E não foi a própria Pró-Reitoria que mandou tirar carta de aceite, dizendo que não seria adequado? Aí vocês tiraram. E aí a dúvida era, o que a gente vai considerar, então, como publicado? Tivemos uma discussão, chegamos lá, olha, volume, número e tal. E aí, para confirmar isso, a gente pergunta lá de novo, e aí eles vêm falando de carta de aceite. Então, eu acho que ficou muito confuso. Tenho receio, assim, de vocês voltarem a colocar o carta de aceite na deliberação e depois eles mandarem tirar de novo. Mas a deliberação é uma norma de segundo nível, eu acho. Ela não deveria, talvez, constar, professora Janaína, o que você acha da ideia? Não está no regulamento, né? Mas está na deliberação, pode ser. E aí porque a gente diz, olha, a questão dos créditos adicionais por publicação serão regulamentadas pelas deliberações internas. Você pode mudar qualquer tempo. Aí lá vocês colocam, então, aceite, pode ser. Mudar o regulamento. Dá uma revisada, dá uma analisada, Luciano, lá no regulamento de vocês, e se for o caso, a gente retira esse falta menos com o termo de urgência, e aí você falou, já está aderente, se tiver que fazer alguma modificação também lá no regulamento, a gente já aprova tudo isso na próxima reunião, pode ser? Só que ela falou para deixar claro no regulamento ou numa deliberação, pode ser? Não sei, volta lá para nós, Tiago, por favor, lá no e-mail dela. Esse pessoal dá um trabalho no regulamento. Poderá ser utilizado, né, de acordo com o regulamento. Mas eu acho que eu não deixaria. Assim, o processo de atribuição de créditos, eu acho que você já tem isso regulamentado na deliberação interna. Deixa só o que a Janaína falou. Lá atrás mandou tirar, agora manda colocar. Aí não dá para saber. Não, quem mandou tirar, na verdade, foi a gente. Não foram eles, não. Não? Não, foi a gente. Foi a secretaria aqui de posse. Luciano, eu vou deixar essa demanda para você refletir lá com o seu grupo, se precisa alterar no regulamento ou deixar só na regulamentação. Aí você nos traz. Deliberação? Eu deixaria, Botelho, o que você acha? Experiência que a gente tem. Eu deixaria na regulamentação, não é isso? Na deliberação interna? Na deliberação interna. Porque eu acho que é melhor. Regulamento, né? Mas eu acho mais seguro a deliberação. Fica mais. Não, deixa na deliberação. E assim, por mim, o termo aceito tá ótimo, porque aí um impress, imprint é aceito, uma carta de aceite é aceito, qualquer coisa que confirme que está aceito é aceito. Você não restringe a forma do documento. Eu vou colocar isso aí, ó, que está aí, ó, publicado e carta de aceite. Porque, Marcelo, também é fácil. Você tem um editor, ele mandou só lá, você pede para ele, ó, você pode emitir uma carta de aceite, né? Ele emite, o editor não vai se negar a fazer não. Isso. Tem revista que fica um ano. O próprio e-mail do cara que dando o aceite é uma carta de aceite, já vem essa estrutura. Eu acho que se protegeria aí no documento, deixaria na deliberação interna ajustada dessa forma. Só faz uma verificação no regulamento de vocês para saber se não tem algum conflito, só de desencargo de consciência, sabe? E aí, na próxima reunião, a gente aprova, pode ser? Ali deve ser artigos publicados com carta de aceite, né? Não é como. Exato. Isso. Tá. Tudo bem? Tá, beleza. Beleza, então. Volta lá. Opa, desculpa, professor João. Só uma questão. Na Cabache, você tá numa tenda na praia, companheiro? Não, eu tô aqui no calor de Ribeirão Preto, tô com ventilador aqui. Tá fazendo barulho. Então dá uma torcida. Tá aquela brisa de praia. Eu tô com inveja do seu notebook, cara, porque tá uma barulheira aqui que parece que você tá no Ceará. Você ainda tá na Praia do Futuro. A hora que o ventilador vira para cá, ele faz barulho.
Aí eu pensei, falei, o cara deve estar no hotel de praia, alguma coisa assim. Mas nem Eu pensei também, o cara está naquelas tendas de massagem, né? Quem me dera, hein? Eu não estou nesse nível, não. Não sou professor titular aqui. Eu estou na minha tenda aqui também. Vamos lá, Tiago, volta lá para nós na pauta, para a gente já... Ok? Então, retiramos da pauta aí a deliberação interna referente. Era só um comunicado, não tínhamos nem que aprovar isso. Isso, professor, é só um comunicado. Mas aí você emite outro, você pode já faz o comunicado, encaminha e a gente deixa para fazer o comunicado na próxima, tá bom? Sobe um pouquinho mais, Tiago, só para eu ver no item 1.1. Ah, tá. Resposta da... Aqui, isso. A resposta da Câmara Curricular, deixa eu me recordar o que é aqui, referente a requisitos... Essa resposta, professor, que a gente acabou de... Ah, tá bom. Tá bom, já vimos, perfeito. Tá ok. Delegação de competência sobre as disciplinas não presenciais. Bom, isso é legal, eu queria mais para fins de comunicado. Nós temos agora autonomia para criar as nossas disciplinas não presenciais, observadas, claro, a justificativa circunstanciada de que aquela disciplina genuinamente pode ser realizada, deveria ser realizada daquele formato, que atenderia melhor, né? Tem professores estrangeiros, é uma disciplina que ajuda, por exemplo, na comunicação com outras redes de pesquisa. Então, nós agora somos autônomos para aprovar as disciplinas não presenciais. Sempre com o cuidado e com a premissa básica de que os programas são presenciais, tá? Não é uma corrida ao não presencial. Outra coisa também que deve ser observada é essas aulas síncronas. E não, quer dizer, você tem que interagir com o aluno. A ideia é que as disciplinas não sejam aulas gravadas, postadas e basicamente o aluno entra e faz sozinho. Não. A ideia dessas disciplinas é que ela tenha uma interação, acho que no formato que a gente está fazendo hoje, né? Mas é importante que a sua criação tenha uma justificativa, né, que traga aí um argumento sólido, né, para que ela seja imprescindível ser realizada dessa forma. Então, mas isso não é nenhum impedimento. Qualquer programa, qualquer um dos 3 programas podem apresentar suas disciplinas. Eu estou apresentando uma disciplina de seminários em tributos, né, que vai ser nesse formato. O professor André Aquino, que foi a primeira disciplina do programa, da unidade, né, que pleiteou já essa modalidade, tá? Talvez isso seja uma herança do pós-Covid, tá? A gente vai poder fazer isso aí. Então, esse é mais um comunicado aí para vocês a respeito de que agora já está publicado aí a resolução aí que determina aí os programas 4, 5, 6 e 7, né? Nós da CPG que vamos fazer essa validação dessas disciplinas, tá bom? Mauri, só uma curiosidade. Então, a CPG, a nossa CPG vai poder deliberar e os programas podem propor disciplinas 100% não presenciais? Pode, de 0 a 100, você pode definir. Só tem que dar uma olhada nessa resolução, porque ela tem vários itens para a gente observar se esses itens estão... Com certeza a gente vai pedir um parecer, assim, a gente é burocrata, a gente pede sempre alguém para dar um parecer de que os critérios estão sendo observados. Isso é um procedimento interno. Isso é muito bom para fomentar a internacionalização, né? Perfeito, eu também muito tenho essa intenção. Ou até alunos especiais, sabe? Assim, você trabalhar com alunos de outras regiões do país, é uma forma de divulgar o programa, de trabalhar com redes de pesquisa, sabe? Sim. Eu acho que vai ser muito interessante aí, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa. Está sendo muito utilizado, tá, gente? Né? Tem vários programas que já estão trabalhando em várias disciplinas aí, mas é sempre com cuidado. Nós, como coordenadores, presidentes de comissão, nós devemos observar para que os programas não virem programas de EAD. Essa fala é sempre do professor Carlotti, dizendo, olha, não é a premissa da USP ter os programas de pós-graduação. A gente quer interação, quer participação. Nós somos ainda presenciais, tá? Talvez no futuro, mas agora ainda não. Né? Era isso aí que eu queria relatar lá especificamente. O que nós temos mais? Nós vamos ter agora na sexta-feira, amanhã, tá?
um evento aí sobre gestão de dados institucionais no ambiente acadêmico. Convido todos vocês para participar, né? Estão lá o professor Carlotti, o pessoal do CNPq, o pessoal da FAPESP, acho que é bem interessante, convido vocês aí para esse webinário aí, como foi bastante recomendado. Bom, né, aí nós temos a portaria do dia 12 de agosto que dispõe sobre o retorno das aulas presenciais, por favor, né, essa era um pouco mais polêmica, já é o nosso último item, antes de passar a palavra aos membros, tá? Aonde o reitor da universidade, no uso das suas atribuições aí, né, vem trazendo aí já algumas orientações para esse processo. Na última reunião do dia 4 de julho, não me lembro a data, recente agora, que nós tivemos na Câmara Curricular, não tivemos nenhuma novidade, tá? Né, do retorno das aulas aqui presenciais, tá? A princípio, a menos que tenha alguma notícia extra aí, está mantido, né, as disciplinas, nós já até solicitamos que as disciplinas do segundo semestre e terceiro trimestre já sejam apresentadas para a gente pedir a aprovação delas à distância, tá? O retorno das atividades presenciais de graduação será obrigatório para todos os alunos imunizados, então, aí, como é que vai ser os não imunizados? Aí, né, que você vai ter que dar uma aula na sala e o professor não está imunizado, então, eu não sei como é que vai ser isso, e acho que isso também vai ser objeto de discussão e debate na reunião da congregação do dia 26 agora. Eu acho que seria muito irresponsável da minha parte emitir alguma opinião conclusiva sobre isso, tá? Neste momento. O que eu tenho da última reunião é que basicamente vai voltar os laboratórios e os ambientes para que os alunos possam utilizar para fim de estudos e pesquisas, tá? Resguardado aí toda a segurança sanitária. Fora isso, eu não tenho outra informação. A princípio está mantido o segundo semestre e o terceiro trimestre na modalidade à distância. A gente até fez o pedido essa semana, já para que os programas encaminhem. Mas vamos aguardar essa posição aí da unidade referente à reunião da congregação da semana que vem, tá bom? Eu acho que era isso. Mauri, só gostaria de destacar, o Tiago volta só um pouquinho esse artigo 4º, em que há uma sugestão para que as bancas, né, os exames, defesas e as disciplinas podem continuar remota. Então, talvez a gente possa discutir sobre isso para levar para a congregação, na semana que vem, a posição da CPG. Quando ele fala retorno da pesquisa, são os laboratórios, né? Ele falou, vamos criar o desmame, já vamos nos preparando para o retorno. É isso que ele colocou na reunião lá da Câmara Curricular, não foi nem do Conselho de Pós-Graduação, né? Que, de novo, o pessoal, todo mundo pergunta, e aí, vamos voltar, não vai e tal? E ele falou, vamos voltar aos laboratórios. Eu acho que esse é o entendimento, você está perfeitamente, você colocou muito bem, Janaína, eu acho que essa aí é a nossa orientação. Minha percepção, eu vou falar por mim, e não falarei pelos demais, mas eu acho que o sistema com as turmas menores, o Ademar até pode contrapor, Ademar, que eu acho que seria interessante, eu sinceramente, dei 2 disciplinas na pós-graduação nesse período, e funcionaram super bem, porque as turmas não são tão grandes. Teve uma produtividade muito boa, uma interação muito boa, porque eram 15 alunos no máximo, né? Eu tive uma boa experiência, sabe? Mas eu gostaria de ouvi-los também, professor João. Não, só queria reforçar isso, que se é possível a gente levar uma posição formal, né, do colegiado, acho que seria interessante, porque, no final das contas, eu acho que esse documento do reitor é mais, de fato, para os cursos que precisam e dependem mais de prática, né? Ou seja, clínicas, laboratórios, né, que dependem de experimentos, dependem de cobaias, né, e tal. No nosso caso, a gente está trabalhando com transmissão, flexão de conhecimento, né? Ou seja, nós não produzimos salsichas e nem mortadelas, que é uma outra história, né? Então, assim, não há essa necessidade de presencial, a não ser para a convivência universitária, mas especificamente relativas às disciplinas, não, né? Então, acho que não faz o menor sentido. Ao contrário, a gente acho que teve na balança aí mais ganhos do que perdas, né? E
há uma discussão sobre modelos híbridos, né, que eu acho que vai ser muito pior. Então, imagina a gente na sala de aula sendo filmado para transmitir para uma parte que não está, usando máscara, que não grava direito, vai ser, de fato, operacionalmente uma coisa meio infernal. Sim, vai então, perder qualidade, com certeza. Vai perder qualidade em todos os sentidos, né? Então, ou é presencial pleno, ou é a distância idem, né? Porque senão vamos... Eu concordo. Então, eu acho que, na verdade, esse assunto vai, de fato, vir muito forte, né, na próxima reunião. Eu acho que se a gente tiver um consenso aqui, até melhora lá a nossa defesa, né, no colegiado superior da unidade, né? Fazer modelo híbrido, eu não sei exatamente o que eles pensam, mas não é simplesmente o professor dar aula com parte em sala e parte em casa. Porque, como o João falou, por estar na sala, você vai estar usando máscara. Quem está em casa vai ver o professor de longe de máscara, sem conseguir interagir, porque não há um monitor para fazer essa interlocução, né? Quem tem filho pequeno que passou por isso sabe a grande dificuldade que é o modelo híbrido. Então, eu sou radicalmente contra. Eu prefiro continuar o meu modelo online ou vai todo mundo na sala de aula. Porque essa coisa de ficar metade, a aula não é boa, não tem interação, não escutam bem, com aquela máscara, ninguém entende nada que ninguém está falando. Então, não acho que a gente tem que correr com a carroça na frente do boi para ficar 2 meses assim, para cumprir o quê? Qual o objetivo? Então, se o objetivo é porque o aluno não foi no campus nenhuma vez esse ano, vamos fazer um evento com os alunos de uma maneira controlada, convidando, olha, primeiro os alunos da contabilidade, depois da economia, depois da administração, grupos pequenos, eu me voluntario, sei lá, receber esses alunos lá, e aí a gente faz um tour pelo campus e faz uma palestra. Se a questão é mostrar o campus, a gente tem outras formas e não fazer a disciplina ficar pior para poder cumprir esse objetivo, né? Então, eu acho, sim, que vai ter muita discussão semana que vem, mas se a gente dá posse, se a gente chegar aqui numa visão mais, né, única, ou pelo menos da maioria, eu acho que a gente ganha força nos argumentos lá. Eu gostei muito dessa proposição sua aí do professor Passador, então eu não queria induzir ou abrir, eu estou extremamente de acordo com essa proposta, eu acho que é uma precipitação desnecessária, né? Eu sei que há um prejuízo, com certeza há um prejuízo, a aula presencial, a interação humana, com certeza, então temos prejuízo há 2 anos. Eu acho que na pós-graduação, pelo menos a minha percepção particular, né, eu acho que a gente perde, mas a gente perde menos do que na graduação pelo tamanho das turmas, mas isso é a minha percepção, também talvez na minha disciplina isso possa ser dito, né, que é a sua, mas não na minha, porque eu preciso de outra interação. Eu também comungo na mesma ideia, né? A minha proposta é permanecer. Talvez a gente pode até criar condições para que os alunos voltem para a FE, para os laboratórios, para as salas de estudos, com segurança sanitária aí da unidade. Mas eu também advogo que a gente deveria terminar o semestre, né, e o 3º trimestre de forma não presencial. Mas é importante ouvir já que já ouvimos aqui a administração, ouvir a contabilidade, o Ricardo, o professor Guilherme e o professor Luciano, o professor Botelho, para a gente ter uma visão de consenso, que é o que a gente vai apresentar, né? Que vocês representam os professores e tal, eu acho que seria interessante ouvi-los. Posso falar? Sim. Então, eu ofereci a disciplina em conjunto com o professor Eliseu, no trimestre anterior, e nós tivemos uma excelente experiência, usamos os recursos do E-Disciplinas, os alunos aproveitaram muito bem os recursos, então, se a gente permanecer nos próximos meses, no próximo trimestre, no ensino remoto, eu acredito que não vejo nenhum problema ou nenhum prejuízo, né? Já que a gente viu aí que tem uma previsão para retorno lá no início de outubro, né? E depois de 14 dias
vacinados, né? A última informação que eu tenho é esse 4 de outubro, 14 dias depois, há uma tendência de flexibilizar e os alunos, né, a gente poder assistir às aulas presencialmente. Aí eu compartilho dessa opinião, que nós já estamos no final do ano, no final do semestre, aí os últimos, muito próximo do final do ano. Então, eu acredito que nós poderíamos permanecer no ensino remoto, mostrando que a gente já se adaptou, nós já tivemos uma experiência anterior. Então, não vejo problema em continuar também. Se eu puder falar também, Claro, vamos lá. eu concordo aí com tudo que foi falado. Eu acho que no momento com tanta indefinição, gerar mais incerteza só prejudica. É lógico que o presencial é melhor do que o à distância, mas a incerteza é pior que os dois, né? Então, ficar nessa incerteza se vai ser ou não vai ser é ruim para a gente, é ruim para os alunos. Eu ainda acho que na pós-graduação funcionou melhor do que na graduação, né? E como a gente está falando aqui no âmbito da pós-graduação, eu concordo, eu acho por que mudar esse negócio no meio do caminho para voltar para ter 2 semanas de aula. Está funcionando super bem, e na graduação, eu entendo que tem restrições, eu também tenho. E eu acho que gera um estresse para os nossos próprios alunos aí que não sabem o que vai acontecer, entendeu? Eu tenho orientada que entrou esse ano que mora no Rio Grande do Sul. O calendário de vacinação dela não é o mesmo do estado de São Paulo. E aí a menina vai ter que vir para cá, uma mudança para Ribeirão Preto, para ficar 2 semanas aqui e entrar de férias. Também a gente tem que ter um pouco de ideia de economicidade e de bom senso, né? Então, tem aluno que está, assim como tem aluno de graduação que está no 2º ano, também não veio, nunca veio para cá, vai ter que mudar no meio do caminho. Então, acho que dá uma margem para as coisas se programarem com mais calma, ou ficar, vamos acompanhando, ver se vamos acompanhando, só gera insegurança. Perfeito. Professor Luciano, professor Guilherme e o Ademar também, seria importante se ainda estiver na reunião, né? Deixa eu verificar aqui se alguém saiu. Não, acho que não, todos estão aqui. Microfone, Luiz. Mauri, posso fazer só uma pergunta? Acho que não sei se está muito inserida. A previsão da confirmação de matrícula para o 3º trimestre, ela está prevista como presencial, mas pode ser que, como aconteceu nos trimestres anteriores, ela seja à distância. Você tem alguma notícia disso? Não? Não, eu acho que a gente ainda está protegida, nosso cobertor ainda é a resolução do Conselho de Pós-Graduação, que ainda mantém as atividades à distância, né? Inclusive a matrícula, porque Isso. Tem a pré-matrícula, que é a distância, e a confirmação, pelos regimentos gerais, está como presencial, mas esse comunicado de que mantém a distância está valendo, então. A princípio, nós não recebemos nada para dizer. Até nós já fizemos a solicitação aos programas que encaminhassem, né, lá todos os pedidos das disciplinas para a gente já fazer a aprovação e dar um encaminhamento. Por quê? Por exemplo, nós referendamos 2.800 disciplinas no último conselho, né? Porque ela tem que ser referendada no conselho. Então, faz todo o processo, acumula tudo, a gente vai referendar todas as disciplinas, de todas as unidades. Então, quem aprova é a CPG. Então, a gente aprova as disciplinas dos pedidos, né? Só teve um caso de uma disciplina que não estava muito claro lá, a questão do processo de avaliação, não lembro de que programa que era aqui agora, que foi pedido, que eu pedi para só fazer uma retificação, para deixar mais claro o critério de avaliação. Então, nos pedidos a gente já encaminhou, já estamos encaminhando, tá? João, eu acho que mantém do jeito que está. Entendi. Não, porque justamente a gente tem questionamentos de alunos de fora, né? E assim, eu não quis nem usar esse argumento, desculpa, Luciano, né? A palavra está contigo assim, de que o aluno não vai ter que alugar alguma coisa, que alguém pode dizer, mas isso não é problema nosso, isso ele deveria ter previsto. Não, mas a gente, igual o Botelho colocou, né, bom senso, sensibilidade e água benta não mata ninguém, não, entendeu? Pelo contrário, faz muito bem ao convívio, né?
eu acho que não está tendo esse bom senso. Tudo bem, tem um prejuízo didático, mas eu acho que o modelo híbrido, a professora Janaína traduziu muito bem. Nós temos filhos, eu também tenho filhos aqui estudando o modelo o ano passado, foi terrível. Terrível, né? Esse modelo híbrido aí, tá? Então, eu concordo com ela. Desculpa, professor Luciano. Está contigo. Você que ficou chateado comigo agora? Não, né? Fiquei chateado. Então, eu concordo em linhas gerais, mas eu não queria causar polêmica aqui. Só que, assim, tudo bem, né? Eu acho que para a gente tá tranquilo. O que eu percebo, assim, é que no final das contas os alunos estão perdendo muito, né? Para mim tá até mais fácil, né? Ficar do jeito que tá. Não tem que ficar indo na faculdade, né? As coisas em casa fica mais fácil também para fazer o gerenciamento, né, das coisas quando precisa fazer alguma coisa. Mas eu sinto uma perda muito grande, sabe? Para os alunos. Eu tenho dó dos alunos nesse período. Eles estão perdendo em vários sentidos, né? Que não se aprende da mesma forma, né? Não, para nós, pelo menos assim, a experiência que me parece da nossa pós é que eles estão sofrendo mais do que os alunos da graduação. Faz mais diferença ainda para a pós do que para a graduação, porque são matérias muito mais complicadas, muito mais aprofundadas, né? Uma discussão ali para tirar dúvida acaba sendo muito mais importante. E todo o convívio, né, que eles têm, para mim a época da faculdade foi uma das melhores, né, da minha vida, assim, foi uma época muito boa. Eles estão perdendo tudo isso, né, não só o aprendizado, mas tudo isso. Então, assim, é claro, a gente tem que, são muitas variáveis, né, e muita incerteza, esse é o problema. Tem que ser ponderado, né, a gente acho que teria tempo para voltar, mas de fato, a incerteza é grande, tem custos desenvolvidos. E no final das contas, eu não acho que é custo para o aluno estar vindo, é um investimento que ele está fazendo, né? O ganho para ele é muito grande. Mas assim, tem que ter condições, né, para voltar. Não sei se não tem. As escolas estão voltando, a escola dos meus filhos voltaram, né? E a gente vê várias outras escolas voltando, mas de fato, tem certeza. A gente vai ficar postergando até quando? Não sei. É uma situação delicada, não é fácil. Exato. Eu concordo com parte do professor. E aí eu vou fazer o meu relato, entendeu? Assim, eu acho que o professor do ensino fundamental e médio que voltaram, eles, de um certo modo, todos voltaram com a segunda dose. Vou pegar o meu caso, não vou generalizar. Eu tive Covid agora no mês passado, eu tive 8 dias de febre consecutivas, tive sintomas muito fortes, com 3 dias de tomada a vacina, não sei onde peguei, se foi no supermercado, eu não tenho, minha família tem mantido aqui, não sei se as crianças estavam de férias. Eu me senti muito mal, tá? Eu tive os sintomas de uma forma muito forte, tive febre durante 8 dias consecutivos, não tive problemas de comprometimento e tal, de pulmão, clínico, mas os sintomas foram muito fortes. Foi uma experiência que eu não gostei, assim, eu sinceramente não recomendo para ninguém. Eu não vou estar vacinado. Eu acho que se a gente estivesse aqui discutindo, né, todos os alunos já tinham tomado a segunda dose, todos os professores já tinham tomado a segunda dose, já estava com esse protocolo de proteção parcial, porque ninguém está protegido efetivamente da Covid, eu acho que era uma discussão talvez faria mais sentido, né? Então, quando as minhas crianças estão na escola, todos os professores deles tomaram a segunda dose de qualquer uma das vacinas, ou dose única, né? E só voltaram, de fato, né, com um conjunto de protocolos de segurança. Pior do que para o adulto tem sido para as nossas crianças, tá? Esse aspecto de socialização. Falo pelos meus 3 filhos aqui, a professora Janaína também pode relatar que tem crianças pequenas. A perda para o João e para a Maria, de 7 anos, está sendo terrível. Tá? Vai ser irreparável. Os filhos do Alex, converso com ele, a mesma coisa, a mesma idade. Né? Entendo que é uma perda, mas eu entre dizer o seguinte, proteger, diminuir a incerteza contra a vida dos alunos que não tomaram, não têm o protocolo total, eu prefiro ainda, né,
que essa perda ela possa ser reparada, né, ou sanada, ou mitigada, pelo menos parcialmente lá na frente, sabe, Luciano? Nesse aspecto eu discordaria, porque a gente não tem um processo completo de imunização. Nós estamos aí querendo, né, dizendo, ó, o professor está imunizado, o aluno não está. Alguém está ouvindo os alunos, né? Nós sabemos o que os alunos estão pensando sobre isso, né? Por isso que é importante ouvir o Ademar também. Mas concordo com você aí. Alguns cursos têm uma interação diferente, né, nas metodologias, e faz parte do nosso diálogo aqui também concordar e discordar, porque senão seria algo não necessário. O professor Guilherme está aqui com a gente ainda? Ele precisou sair, mas disse que concorda com a sua posição, Amaury. Tá. O Ademar está aqui ainda também? Ah, está aqui. Agora eu vi no chat aqui. Não sei se o Ademar está aqui. Deixa eu verificar aqui. Ademar? Ah, eu estou aqui. Realmente é um assunto delicado, né? Eu também fico meio em cima do muro, sabe? Igual o professor Luciano acabou de falar, né? Tem realmente a perda, né? Eu sinto muita falta lá do convívio, né? Lá na FEA, das aulas, realmente, o aproveitamento é melhor, sem dúvida. Mas também, por outro lado, tem a questão do aluno que mora muito longe, ter que se mudar para cá. Eu entendo, igual o professor Luciano, não como um custo, né? Vai ser muito mais benéfico, talvez, né? Mas essas questões, quando elas são trazidas, né, no primeiro momento, sempre gera um turbilhão de questionamentos. Então, essas semanas, discussões nos grupos de RDs aqui foram, assim, muito complexas, complicadas, pessoas pró, outras pessoas contra. Então, eu acho que o problema, pessoal, professores, eu acho que é porque tá sendo trazido isso agora nesse momento, sabe? Eu acho que daqui a alguns dias, quando os funcionários começarem a voltar, né, e as coisas começarem, de repente, entrar nos eixos, eu acho que isso vai ficar, vai cair um pouquinho melhor. Eu acho que essa primeira notícia de vamos voltar, eu acho que isso é que assustou os alunos, principalmente os que são extremamente contra a volta. Mas eu acho que realmente por causa da gente não estarmos assim, por causa de estarmos muito divididos, eu acho que realmente é mais prudente mesmo o retorno, né, no meio do ano, né, porque para a gente voltarmos de forma mais uniforme, assim, todo mundo. É só um ponto que eu quis trazer. Eu queria completar uma coisa que o Ademar falou. Eu acho que tem muita razão nisso. A forma como foi divulgada, para mim, não foi de uma forma organizada. Eu não sei qual que era o efeito desejado, porque nós vimos em todas as manchetes, inclusive na newsletter da FEA, aulas retornarão dia 4 de outubro. Essa foi a manchete. Então, todo mundo foi pego com essa notícia achando que tem que voltar. E isso ainda não foi nem discutido na congregação. E quando a gente lê a deliberação, diz que pós-graduação e aulas teóricas da graduação podem continuar à distância. Então, a realidade não condiz com essa manchete. A gente ainda está discutindo. E eu acho que isso assustou realmente muita gente. Então, mas, de novo, não sei qual era o efeito. Talvez o efeito era justamente assustar para a gente ter que discutir, né? Então, eu acho que sim, foi divulgado de uma forma que gerou essa... né, a gente não sabe o que fazer exatamente. E um outro ponto também, que o professor Luciano comparou, né, com as escolas que já voltaram, a Amaury disse que, né, os professores já estão vacinados, sim. Mas tem outro ponto também. Criança precisa do professor para aprender ali. Nenhum dos meus filhos se adaptou à aula online, por exemplo. Nenhum deles. Um em fase de alfabetização, o outro mais velho, mas eu era a professora deles. E não é o que a gente vê com os adultos. Os adultos, eles são autônomos. Então, não dá para comparar o ensino infantil com o ensino de faculdade. São coisas muito distintas. E eu acho que as escolas acertaram em retornar, porque o prejuízo para as crianças ia ser muito grande. Agora, a gente está lidando com adultos aqui. Então, com saudade do ambiente, aí, poxa vida,
tem outras formas da gente conseguir esse calor humano aí. A gente pode fazer alguns eventos pequenos com alguns alunos para mostrar a faculdade, mas sem colocar a qualidade das aulas e a vida aí em risco também. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração sobre esse ponto, né? A gente, na reunião da congregação, a gente vai fazer esse encaminhamento, eu e a professora Janaína e os demais membros que estiverem lá também participando como membros da congregação, poderão relatar, né, esse aspecto. Vou deixar o nosso chefe aqui, né? Vai lá, Tiago. Oi, professor. Só queria fazer uma colocação, talvez seja pertinente a uma pergunta que o professor Passador fez no começo, a respeito da matrícula presencial, né? Eu abri aqui especificamente o edital do doutorado, então ele fala sobre as duas etapas de pré-matrícula, né? Que a pré-matrícula é feita até o dia 10 de setembro, e depois existe essa confirmação da matrícula, que seria a etapa que o aluno apresentaria todos os documentos, né, encaminhados na pré-matrícula, presencialmente, aqui ele teria que fazer isso até o dia 24 de setembro. Eu conversei com o Matheus, né, e com o pessoal da pós, como que acontece, se no dia 24 de setembro não houver condições para que seja feito o atendimento, né, se o serviço de pós-graduação não estiver atendendo, esse prazo ele fica suspenso, assim como foi feito, né, com os outros editais, tá? Então, assim, existe essa fase prevista, mas se a gente não, né, a gente não sabe como as coisas vão estar, né, até o dia 24 de setembro. Se não tiver o atendimento, a gente vai enviar uma mensagem para os candidatos que esse prazo fica suspenso até que seja possível que, né, a gente fornecer aí, fazer o atendimento presencial e confirmar esses documentos, tá? Não sei se eu esclareci a dúvida, professor Passador. Bom, vocês vão comunicar aos alunos, de todo modo, né? Isso, sobre esse prazo da matrícula, correto. Então, eles fazem a pré-matrícula remota e depois a confirmação, que a gente não sabe se será presencial ou não, fica suspenso em caso de impossibilidade pandêmica, é isso? Isso, professor. Tá bom. Ok, excelente. Muito bem. Palavra aos membros. Bom, eu só queria deixar última comunicado. A gente deve tentar realizar agora, entre agosto e setembro, uma reunião de planejamento para conversar, né? É uma reunião extraordinária, tá? Para conversar um pouco sobre o planejamento, né, que vocês vão começar a desenvolver para o próximo quadriênio, né? Ninguém sabe que toda hora prorroga as datas lá na CAPES, né? A CAPES virou um negócio agora que a gente não sabe de quem a quem pertence, né? Infelizmente, né? É muito incerto, né? Tudo muito incerto, mas a gente gostaria de fazer a recomendação da Pró-Reitoria, do professor Carlotti, que ele conversou com os coordenadores recentemente, a gente fazer um trabalho um dia para conversar um pouco sobre o planejamento, as ideias que vocês têm, que vocês querem colocar em prática, né, para o próximo quadriênio, né? Reformulações, parcerias, a gente basicamente fazia aí uma reunião, né, com os programas para a gente conversar um pouquinho sobre os planejamentos que vocês estão desenvolvendo, né, se precisa de ajuda, quer fazer algum... A gente basicamente conversar um pouco sobre o planejamento, cada programa fazer uma apresentação prévia, né, porque nós precisaríamos de um apoio institucional para fazer mudanças no regulamento, caso essas ações do seu planejamento requerem aí diminuição do tamanho do curso, fusão de curso, parcerias, etc. Tá bom? Mas a gente vai, eu e o professor Janine vamos conversar um pouco sobre isso, junto com o Tiago, e a gente encaminha um conjunto de orientações aí para vocês, para a gente marcar essa reunião extraordinária com os coordenadores, tá bom? Boa semana a todos, caso não tenham, né, palavra aos membros, né? Vamos, então, voltar, que as aulas de graduação já começaram. Mauri, você precisa ir receber a bênção no altar, viu? Está faltando... Pode parar de gravar. Exato, vamos parar de produzir provas aqui. Exatamente, né?
Você pode parar de gravar, Tiago, e transmitir? Já estou providenciando aqui, professor. Acho que demora só um minutinho. Ó. Já parei a gravação, vou interromper o streaming agora. Beleza. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa semana. Beleza, pessoal? Obrigado.